Aleluia. Então vamos começar agora a mensagem. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Senhor Deus Pai poderoso, nesse momento, meu Pai, clamamos a Ti, para que essa mensagem realmente venha trazer um crescimento no nosso entendimento, na nossa visão sobre o reino e Tua vontade, que saiamos daqui, meu Pai, fortalecidos, preparados para viver o propósito do Senhor em nossas vidas, fortalecidos na rocha que é o Senhor, para que não sejamos abalados, que em nome do Senhor Jesus, seja um dia tremendo na Tua presença, amém, e graças a Deus. Poder sentar. Glória a Deus, aleluia. Quem veio domingo que passou? No domingo nós falamos sobre um tema que é, quem lembra? Ficou lá exposto assim, perseverança. E aí nós fizemos aí um entendimento do que é perseverança. A perseverança, ela é uma consequência de uma pessoa que tem esperança. Lembra disso? E esperança é aquilo que é gerado na vida de quem tem fé. Porque a fé é a certeza das coisas que esperamos. Olha o que está escrito: se temos certeza de algo que esperamos, e temos certeza, sobre algo que não vemos, mas cremos que é real mesmo a gente não vendo, a gente tem fé. Então a fé é a certeza do que esperamos. Quem tem fé tem esperança. Espera em Deus, espera que as coisas vão mudar, espera que a resposta vai chegar, espera que o milagre vai acontecer, espera a transformação da vida. Quem tem fé tem esperança, e quem tem esperança, consequentemente, ele vai ter perseverança. Olha que importante isso foi a base, vamos pôr aí o núcleo do entendimento que a gente tirou da mensagem de domingo. Quem veio no domingo à noite, ouviu sobre isso, e nós discorremos sobre isso, perseverança. Só que hoje nós vamos continuar o entendimento sobre fé, só que nós vamos falar sobre outro aspecto da fé. Se a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, o que define, o que mostra, o que realmente demonstra que alguém tem fé ou não? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando a gente continua esse livro dos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a gente vai para o versículo 2, começa assim, porque foi por meio da fé, por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. O que é bom testemunho? Você olha e fala que, pode abaixar mais um pouquinho, por favor, Mateus? Pelo menos aqui, está bem alto. Você olha então para os antigos e fala assim: nossa, esses caras foram cara de Deus, homens e mulheres de Deus, que bom testemunho. Testemunho é aquilo que a gente mostra, tá? Então se alguém está mostrando que é de Deus, dá um bom testemunho. Bom testemunho de ser um cristão, de ser um servo de Deus. E como a gente enxerga isso? Essa é a pergunta da noite. Como nós enxergamos o bom testemunho? Através das atitudes. Não adianta alguém falar assim: sou crente, por quê? Vou todo domingo da igreja. A fé, ela tem que ser expressa não só por palavras e declarações, mas por atitudes, ações. E é isso que é abordado. Então, por exemplo, no versículo 3 de Hebreus 11, fala assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que que se vê, não foi feito pelo que é visível. Versículo 4. Pela fé,
Abel ofereceu. Olha isso. Fé e em seguida um verbo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Olha que interessante. O que nós observamos daqueles homens do passado são realmente as atitudes deles que demonstravam a fé que eles tinham. Como você sabe que alguém lá do passado tinha fé ou não? Pelo que ele fez ou deixou de fazer. Não adianta falar assim, nossa, Davi era um homem de muita fé. Tá, mas o que ele fez? Não, ele era de muita fé. Ele ficou sentado debaixo de uma árvore adorando a Deus, mas ele fez alguma coisa? Não, ele tinha muita fé. Gente, não tem como a gente desvencilhar, né? Separar fé de ação. Fé de ação. É por isso que lá em Tiago, capítulo 2, Tiago fala exatamente sobre isso, de um jeito bem simples de entender. Versículo 14 de Tiago 2 diz assim: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Aqui obras está no sentido de ações, atitudes ou resultados que vêm por causa da fé. O que adianta alguém falar, tenho muita fé, viu? Ah, eu tenho muita fé. Mas as suas atitudes, as suas ações não mostram isso. Acaso a fé pode salvá-lo? É muito interessante essa pergunta, porque nós cremos que a salvação vem pela fé. Mas olha o que Tiago pergunta, a fé pode salvar alguém? Aí se você só olhar essa pergunta, você vai falar assim, sem entender o contexto da conversa, você vai falar assim, pode, a fé pode salvar, porque eu creio, e se eu creio, eu vou ser salvo. O pastor explicou isso, Jesus disse isso, quem crer e for batizado será salvo. Quem lembra disso? Mas preste atenção, no versículo 15 ele continua discorrendo sobre o assunto. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupa e do alimento de cada dia, pode ir passando, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar nada para a pessoa, o que adianta isso? Nós estamos num tempo, pode voltar ao versículo anterior, nós estamos num tempo de ajuda, lá para o Rio Grande do Sul, a gente sempre está ajudando pessoas com alimentos aqui na nossa igreja, ajudando pessoas com roupas, com várias doações, mas agora não foi só a gente, só a igreja, só um ou outro, foi todos unidos para ajudar lá o pessoal do Rio Grande do Sul, que está precisando ainda de muita ajuda, e enviamos muitos suprimentos para lá. Agora imagina alguém olhar aqui e falar assim, nossa, que eles fiquem bem, que eles possam se alimentar e beber água. O que adianta isso? Versículo 17. Ele fala assim, assim também a fé, olha a comparação. Por si só, a fé, se não for acompanhada de obras, está morta. Uma fé morta é a fé que não é acompanhada de obras, de ações, de atitudes. Se a gente não age pela fé, se a nossa fé não fala, não adianta nada. E por incrível que pareça, esse tema é um tema que está mudando o entendimento da nossa igreja esse ano. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas aquela pessoa ama, por exemplo, a Deus. Gente, a sociedade, está cansado de pessoas que falam que ama, mas não demonstram esse amor. A gente está cansado disso. Aquela esposa, aquela namorada, aquele que fala assim, amor, eu te amo muito. Só que na hora que ela quer atenção, ele está assistindo futebol. Na hora que precisa de uma ajuda, ele não ajuda. Na hora que é para lembrar dela, não lembra. E aí na hora que viu que o negócio está bravo, está olhando assim meio brava, aí o marido, não, mas eu te amo muito. Demonstra que ama. Palavras vazias não levam a nada.
E Deus, meu irmão, não aceita fé vazia, fé morta. Não toca o coração de Deus, não significa nada para Deus alguém que diz que tem fé, tem muita fé, mas as atitudes não são de uma pessoa de fé. Fé por si só não adianta nada, se não tiver a obra que demonstra a fé. Eu tenho fé que a provisão vem do alto. Aí pede uma oferta para a pessoa, né? Deus toca a pessoa, Deus toca a pessoa em ofertar, em ser dizimista, e a pessoa olha, mas não vai dar, mas como? Peraí, é Deus que está te tocando, é para a obra dele, para o reino dele, você confia na provisão dele ou não? É isso que começa a pegar, a pessoa fala, eu amo a tua presença, tem uma música que a gente canta aqui direto, né? Tem várias músicas, eu lembro da minha adolescência que eu cantava aquela música assim, tua presença é o meu prazer, tua presença, Deus, tua presença é o meu prazer. Que delícia cantar. Mas aí fala assim, vamos orar um pouquinho ali? Quanto tempo vai ser de oração? Mas vou na igreja todo domingo. Onde você vai ter a presença de Deus, meu irmão? Não, na minha casa eu sinto a presença de Deus. É para sentir, mas tem sentido? Meu irmão, quem não aguenta vir 2 cultos na semana, às vezes nem pode vir 2, um só. Quem não aguenta vir 2 cultos na semana, pode ter certeza que não tem Deus todo dia dentro de casa. Não busca Deus todo dia. Não adianta. Não adianta falar, não, mas é muito pesado o culto de 1h30, quer dizer que na sua casa você não fica nem 20 minutos por conta própria sozinho com Deus, e isso não tem como mentir, não tem como disfarçar, não tem como negar, não podemos fazer aquela cara assim, mas a pessoa tem fé. Quantas pessoas, gente, eu não vou na igreja, eu não oro, mas eu faço as minhas orações repetitivas. E aí você fala assim, eu não vou na igreja, mas eu tenho muita fé, viu? Tem fé no quê? Em quem? Eu tenho muita fé, mas não lê a Bíblia. Mas tem fé em quem, meu irmão? Tem fé nos status do WhatsApp dos outros, que põe umas frases que a pessoa quase chora. Você já viu isso já? Porque não sei o que, não sei o que. Algumas são versículos bíblicos, algumas são interpretações de versículos bíblicos, e algumas são totalmente anti-Bíblia, anti-Deus, e a pessoa até se emociona lá, porque quem não te ajudou, vai ver você vencer e vai ter que aplaudir você, aí, que lindo, olha, porque os verdadeiros é aqueles que estão do teu lado no momento da angústia, e os falsos, meu irmão, cada frasezinha, aí o povo põe. Eu duvido de toda assinatura de frase de status e de Instagram, eu duvido. O povo tudo põe, se é crente, eles põem um monte de frase e põem Billy Graham. O Billy Graham acho que nem falou tudo aquilo. Se não é crente, Clarice Lispector, que eu não sei nem quem é, mas põe lá. E alguns ainda gostam de pôr Albert Einstein. Vai ler a Bíblia, povo! Se você tem fé, porque se você não tem fé, tudo bem, se alimenta com a frase de qualquer pessoa, mas quem tem fé na palavra de Deus, ele vai se alimentar da palavra de Deus, e ele não vai ficar emocionado com o status dos outros, ele vai ficar fortalecido e impactado com a palavra, com os versículos, com a presença de Deus todo dia. Ele não vai ficar indo atrás de ver, eu gosto de seguir essa pessoa no Instagram, porque ela me fortalece tanto com a palavra dela, me motiva tanto. Meu irmão, vai seguir os passos de Cristo, vai atrás de Paulo, de Pedro, vai atrás de homens já, né? As pessoas estão dizendo que tem fé, mas a fé está morta. Domingo à noite nós falamos sobre uma geração de evangélicos que não conhecem o Evangelho, uma geração de cristãos que não conhecem Cristo, uma geração de crente que é pior que o diabo. E nós vamos falar sobre isso agora, versículo 18, pode passar. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho as obras. Aí Tiago responde,
mostre-me sua fé sem obras. Como você vai mostrar uma fé sem obras? E ele fala assim, porque eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Não tem como dizer que tem fé, e muito menos demonstrar, testemunhar a fé, se não tiver atitude junto com ela. Ai, pastor, eu confio muito em Deus. Tá, eu vou começar a perguntar assim, irmãos. Pergunta para você, porque se for o pastor perguntando, pastor, eu confio muito em Deus, você tá, me mostra que você confia em Deus. O que você fez essa semana? Não, eu acordei, não, isso todo mundo faz, acordar, eu trabalhei, eu esperei. Esperar, meu irmão. Uma vez eu vi até uma brincadeira, né, que tem gente que fala assim, não sei quem conhece daqui, existe uma página cristã para jovens e adolescentes que chama Eu Escolhi Esperar. Só que a maioria dos jovens é sobre casamento e namoro. Em vez de ficar, em vez de fazer as coisas fora do casamento, vai lá, eu escolhi esperar. A maioria dos jovens não escolheu esperar nada. Está esperando porque não tem jeito, tem que esperar. Se pudesse não esperar, não esperava. E tem um monte de crente assim. Eu confio em Deus, mostra que você está confiando. Estou esperando nele. Não, você está esperando em qualquer coisa que aparecer. Porque se você estivesse esperando nele, você estaria demonstrando com atitudes diferentes da que você está tomando. Porque quem espera em Deus, espera orando, espera jejuando, espera servindo, espera trabalhando para Ele, espera obedecendo Ele. Quem espera nele, com fé, demonstra sua fé através de obras. Está cheio de gente que está parando ali, mostre-me a sua fé sem obras. E Tiago falou, eu vou mostrar minha fé pelas obras. Versículo 19, você crê que existe um só Deus? Quem crê? Eu creio que existe um só Deus, Deus é poderoso, eu creio em Jesus. Muito bem, Tiago falou, até mesmo os demônios creem e tremem. Por isso que eu falei que tem gente que é pior que demônio. Porque, meu irmão, porque você não sabe, o demônio, os demônios, o diabo, Satanás, crê em Jesus. Ai, que coisa horrível, crê. O que é crer? Acreditar? Ele acredita, ele sente o pé de Cristo na cabeça dele todo dia. Ele tem que obedecer, ele obedece mais do que muitos que não são crentes. Quer dizer, que são crentes por aí. Tem muito crente por aí que Deus fala, ele não obedece. Eu não sei se eu vou obedecer, não sei se é da vontade de Deus. O diabo, meu irmão, quando você fala em nome de Jesus, sai, ele treme e sai. Tiago estava falando isso, no livro dele. Você crê que existe um Deus? Muito bem. Parece um sarcasmo, né? Você crê que existe um só Deus? Muito bem, parabéns. Mas até os demônios creem. Não é isso que vai diferenciar de você. Vai diferenciar você e mostrar a sua fé. Versículo 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Então agora ele falou assim, quer que eu mostre para você com certeza de que a fé é inútil? É isso que você está esperando? Versículo 21. Aí ele fala assim, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Aqui ele fala que a fé e as obras têm que andar tão junto, que todo mundo sabe que Abraão foi o pai da fé, que Abraão teve uma fé diferenciada, porque Deus pediu o filho Isaque para Abraão, e falou assim, você vai sacrificar o teu filho, Deus pediu, e ele não negou, ele não balançou a cabeça, ele foi lá entregar o filho dele. No último momento, quem conhece a história, sabe que apareceu um anjo de Deus e falou, Abraão, quando ele levantou o martelo para matar o próprio filho em sacrifício a Deus, o anjo chegou e falou, não faça isso, porque agora Deus sabe que você crê nele a ponto de obedecê-lo. E isso foi o divisor de águas, o divisor da história da vida de Abraão. Abraão ganhou respeito como um homem de muita fé, porque estava disposto a agir de uma maneira muito doida, muito incomum,
em obediência pela fé que ele tinha. Versículo 22. Você pode ver então que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Gente, nós estamos numa geração que fala assim, eu amo a presença de Deus, mas não busca a presença de Deus. Uma geração que estão mentindo para si mesmo todos os dias. Uma geração que diz que está feliz, mas está triste. Uma geração que diz que, isso não importa, mas importa para eles sim. Estão negando. E Deus nunca falou que é para a gente negar quem nós somos. O Evangelho não se trata de a gente viver uma vida negando quem somos. O Evangelho se trata de viver uma vida todos os dias sendo transformados em quem nós somos. Não é você fingir. O Evangelho não é para isso, para você entrar na igreja e falar assim, agora eu vou fingir que sou crente, eu tenho que falar que eu amo Deus. Te amo, Deus. Não é para você fingir, é para você, pela fé, demonstrar e viver a verdade do que Deus está fazendo na tua vida, na minha vida. Irmão, é difícil vencer os pecados desse mundo se amamos mais os pecados e as paixões do que a Deus. E por que não amamos mais a Deus? Por falta de fé. Porque quanto mais fé nós temos, mais nós entendemos quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fará, quem nós somos nele. Mas muita gente está com muita falta de fé e vivendo um evangelho de mentira, um teatro gospel. Um teatro gospel. Irmão, meu Deus, será que estamos dispostos a ir até a última consequência? Estamos dispostos a ir até o último por Ele? Quem Ele é em nós, para nós? Se eu te perguntar agora, quem é Cristo para você? O que você responderia? Será que temos coragem de falar aquelas palavras? A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Será que temos coragem de cantar músicas como essa? Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Será que você tem coragem de orar isso? Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Será que a gente tem coragem? Mas não é para você sair daqui hoje com o peso de se esforçar e, nossa, o pastor falou que eu não sou crente, eu preciso ser isso. Não, você precisa aumentar a tua fé. É a mensagem de domingo, é o complemento dela. Porque quanto mais a gente ora, mais a gente lê a Bíblia, mais a nossa fé vai aumentando. Quanto mais a gente ouve palavras como essa, quanto mais a gente está perto de pessoas que vão nos ajudar a crescer em fé. Acho que foi domingo que nós falamos sobre isso. Que nós falamos que tem um monte de gente que fica, né? O que aumenta a fé? Acho que foi domingo, né? E o que abaixa a fé? Tem gente que vai assistir coisa que está minando a tua fé. Foi domingo. Irmão, olha para mim.
Não é para você deixar o Instagram, deixar o Facebook. Eu vi que o Instagram é uma das coisas que, no momento, atrapalha a minha fé como pastor. Minha fé, talvez não atrapalhe a sua, glória a Deus, mas seja sincero e verdadeiro. Porque a minha está atrapalhando. Então o que eu fiz? Eu tirei do meu celular, só vou baixar se for muito necessário para algum momento, e se eu precisar entrar, eu entro no celular da pastora rapidinho. Mas não vou deixar lá, porque toda hora vinha alguma notificação, alguém me mandando coisa, aí você vai entrar para ver qualquer coisa. Quem nunca fez isso? Vai entrar no celular para ver uma outra coisa, ver uma notificação que alguém mandou um vídeo de não sei quem, você vai lá, clica, assiste, vem o próximo, e você perde tempo, e depende do que mandar ainda, mina a tua fé, porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a falta de fé, a fraqueza da fé, vem pelo não ouvir, ou ouvir a palavra do inimigo, ver os videozinhos do mundo. Quem está entendendo? Nós precisamos então entender que tem algo atrapalhando a nossa fé, e a gente precisa tirar, como a criptonita com o Superman. Quem lembra? Superman é super forte, mas aí a criptonita chega perto, ele fica fraquinho, pode ser desse tamanho assim, ele nem percebe. Põe no bolso dele, ele fica fraco, mais fraco que um homem comum. Irmão, nós como cristãos, cheios de fé, nós vamos viver algo sobrenatural, extraordinário. Só que cuidado que tem criptonitas atrapalhando a tua fé. E aí você quer forçar a barra. Eu quero estar apaixonado por Deus, eu quero ir todo domingo. Não adianta se você não aumentar a fé dentro de você. Só que para aumentar a fé, você vai ter que começar a deixar coisas, caprichos. Versículo 23, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Versículo 24, vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. É a fé que define tudo, mas essa fé tem que ser demonstrada por ações. Quem está entendendo? Versículo 25, caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Quem lembra da história dela? Ela não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair para outro caminho? A Raabe não foi morta, a Raabe foi tida na Bíblia como uma mulher com muita fé em Deus, a ponto de ser da linhagem de Cristo, ser da linhagem de Davi. E sabe por quê? Simplesmente porque ela tomou uma atitude que demonstrava a fé dela. Então, quando a gente fala que a fé é o mais importante para a salvação e para Deus, vamos concluir aqui, a fé é o mais importante? É o mais importante, porque a gente não pode deixar a ideia de que obras por obras salva, só ir na igreja, não adianta você ser diácono, trabalhar no altar, pregar muito bem, tocar, cantar, ofertar, ser dizimista. Não adianta tudo isso se não tiver fé. A fé é fundamental, é o mais importante a fé. Não adianta batizar nas águas se não tiver fé. Mergulhou. Eu vou fazer isso para ser salvo? Se não tiver fé, não adianta. Mas, se tiver fé, e essa fé não for demonstrada através dessas atitudes que eu disse, então eu julgo que a sua fé é morta. E Deus quer e espera de nós uma fé viva. Por isso que você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Mas é através do batismo que você demonstra essa fé. Você entende isso? Versículo 26. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está. Se eu te perguntar, o que você fez, quais atitudes você teve essa semana, que demonstram a fé que tem dentro de você? Para pensar agora. O que você fez essa semana? E cuidado para você não dar respostinha de coisas naturais, comuns, coisas que qualquer um faz, inclusive no desespero, ou coisas que se tornaram rotineiras, padrãozinho, costumes.
Muita gente fala dos católicos, por exemplo, da reza. Os crentes não rezam, eles oram. Mas por quê? Porque a reza é uma repetição sem entendimento, só fala aquilo. 3, Ave Maria, vai lá, repete sem entendimento. Tá certo, se repetir sem entendimento não gera nada. Mas tem um monte de evangélico e crente que está pior que católico, porque vai na igreja como repetição. Levanta a mão, senta, oferta, dizima, canta louvores, ora, acorda no mesmo horário para orar, manda as mesmas mensagens para as pessoas, faz as mesmas ligações, ajoelha no mesmo lugar, e se for ver, se tornou algo rotineiro e comum, e não está demonstrando fé, é só obras mortas. O que essa semana você fez? Que atitude você tomou? O que Deus está te pedindo para tomar essa noite de atitude? Que vai demonstrar tua fé viva nele. Você é dizimista todo mês? Deus está te pedindo uma oferta diferenciada, que vai demonstrar a sua fé. Você já acostumou já a 10% disso. Eu estou falando agora com quem é cristão, dizimista, estou falando com o dizimista. Sei que talvez não é, está falando de oferta, não é nem com você agora, é com quem é dizimista, com quem é cristão. Deus está te pedindo algo a mais. Mas eu já trabalho na obra. Deus está te pedindo algo a mais. Tem gente que é ao contrário, ele começa a cansar, falando, eu vou ter que cortar alguns compromissos da obra, porque está me cansando. E Deus está te pedindo algo a mais. A fé é o que faz a gente ter forças para entregar esse algo a mais. A fé é o que nos move em direção ao sobrenatural. A fé transforma o sacrifício em obediência. Mas isso é um sacrifício muito grande. Mas se é uma obediência que devemos a Deus, então a gente se move a fazer o que Deus pediu para a gente fazer. O que Deus pediu para você? O que Deus tem pedido? O que Deus tem pedido para você? Em Marcos 5, eu vou terminar agora, tá? Mas eu quero dar só um exemplo, bem rápido. Marcos 5, versículo 27 e 28. Quem conhece essa história? Marcos 5, 27, diz assim, Marcos 5, 27. Vai aparecer o versículo, mas escuta a história aqui, bem rápido. 2 minutos eu termino, mas você tem que ouvir essa história. Tinha uma mulher que ela estava com hemorragia, já fazia 12 anos. Ela fazia 12 anos que estava sangrando e não parava de sangrar. Ela entrou nos dias das mulheres e tinha hemorragia. Ela estava fraca, gastou todo o dinheiro que tinha. E na época, uma mulher hemorrágica, inclusive se tivesse nos dias de mulher menstruada, ela tinha que ficar em casa sem sair, reclusa, porque era considerada imunda pela lei da época. Então, essa mulher, 12 anos sem parar sangrando, todo mundo sabia, ela não saía de casa, ela não tinha amigos, ela não tinha dinheiro, diz que ela gastou tudo com os médicos, nos outros versículos, estou acelerando aqui. Então, um dia ela ouviu falar de Jesus, e chegou por trás dele, no meio da multidão, aquela mulher fraca, que não podia sair na rua, e se encostasse alguém, podia ser apedrejada, porque era considerada imunda, aquela mulher doente, ela ouviu falar que Jesus, Salvador, Messias, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Quando tocou no manto de Jesus, na vestes de Jesus, versículo 28, diz que, porque pensava, se eu também, tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então, por que ela tocou no manto? Por que ela tocou na veste de Jesus? Ela pensou com ela mesma, se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Ela pensou com ela, ninguém falou para ela, ela pensou, ela teve fé nisso. E no versículo 29, diz que imediatamente quando ela tocou, sua hemorragia acabou, cessou, e ela sentiu em seu corpo que estava livre da doença e do sofrimento. No versículo 34, Jesus afirmou para essa mulher, filha, sua fé te curou,
vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Sabe o que está escrito aqui? Que Jesus disse que ela foi curada porque ela tinha fé para ser curada. Só que sabe como ela demonstrou a fé dela? Como Jesus viu a fé dela? Quando ela pensou, se eu tocar, eu vou ser curada. E foi até tocar. Não é só pensar, é fazer. Não é só imaginar, é agir. Já viu aquela coisa? Oração é orar com ação. Não adianta só orar também, meu irmão. Tem que ter ação. Ação que demonstra a fé que você tem na oração que você fez. Filha, a tua fé te curou, vai em paz. E como que a fé dela curou? Quando ela estava em casa e falou, se eu tocar. E outra coisa, a fé é demonstrada quando você faz algo incomum. Não é algo assim, se eu for na cozinha beber água, eu vou ser curada. Meu irmão, qualquer um vai na cozinha beber água. Se eu ficar sentada aqui, se eu apenas ficar sentada aqui, serei curada. Não adianta ficar no sofá sentada. Ela pensou em algo incomum, algo que desafiava as leis da normalidade, algo que custava para ela, porque a fé, ela custa. Ela pensou, eu vou no meio do povo, o povo pode me apedrejar, o povo pode me achar ruim, eu estou fraca, vou ter que ir no meio da multidão, mas eu vou tocar na orla dele, e se eu só tocar na orla dele, a fé que eu tenho, eu vou ser curada. Nós precisamos de uma geração de pessoas com tanta fé e intimidade com Deus, que vão decidir fazer coisas extraordinárias em nome dEle, por Ele, e vão testemunhar o milagre que Ele vai fazer na vida. Nós não podemos ter igreja onde um pastor tenta, sabe aquela historinha, o pastor, gente, o pastor tem que ter uma boa lábia, uma boa persuasão. Para com isso. Se alguém faz alguma coisa pela minha persuasão ou lábia ou de qualquer pregador, essa pessoa não está fazendo com fé, mas ela está fazendo pela persuasão do outro, ela está fazendo emotiva, motivada de maneira errada, ela está fazendo induzida de maneira errada, e isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é fé. Você tem que ouvir tudo isso simplesmente para crescer tua fé, e a tua fé tem que ser sensível para ouvir a voz de Deus, chamando você a tomar uma atitude extraordinária, uma atitude incomum, a qual você vai entender a necessidade dela, e em obediência, com muita fé, vai agir, e a tua ação vai trazer a bênção de Deus sobre a tua casa. Quem entendeu, fique em pé que nós vamos orar.